Nação Esmeraldina, você torcedor, você torcedora do maior e mais querido da região Centro-Oeste. E que espetáculo essa Nação Esmeraldina proporcionou ontem, né? Capacidade máxima esgotada na Serrinha, festa do início ao fim, inferno verde antes do jogo. Salva de palmas, nota 1000 para essa Nação Esmeraldina. Os 33 do início virou uma nação apaixonada pelo Goiás. Aqui vamos fazer esse vídeo, galera, para as impressões pós-jogo, né? Depois desse empate em 0-0 entre Goiás e Atlético, galera toda aí pistola com o Goiás, mas vamos falar muito bem aqui nesse vídeo sobre esse jogo, mas antes pedindo seu like, sua inscrição caso você ainda não seja inscrito, e deixa seu like aí, pois você fortalece o canal ao fazer a sua inscrição e deixar o seu like aqui. Galera, Goiás e Atlético 0-0, estádio da Serrinha ontem. Vamos lá, dois tópicos que eu queria abordar e depois o Iris também vai me contrapor aqui, vai concordar, não vai concordar, e você também pode fazer exatamente a mesma coisa. Ontem o Goiás jogou contra o Atlético que vinha de 6 jogos sem derrota, e ontem ficou mais um sem perder, já vem com 7 jogos de invencibilidade, um trabalho incrível aí do Rafael Lacerda, né? Então aí o Rafael Lacerda fazendo esse trabalho, o Atlético vive um melhor momento, junto com o Atlético lá do Paraná, são os dois times do momento. Então ontem, primeiro ponto a ser colocado é que o Goiás não empatou com o Zé Ninguém, empatou com um bom time do Atlético que está fazendo um bom futebol, e um futebol eficiente, porque ninguém está jogando futebol bonito nessa Série B. Então o momento do Atlético é um ótimo momento, então o Atlético é um time muito difícil e ontem fez jus a isso, armou um time muito bacana, de forma bem coesa defensivamente, sem dar espaço para o Goiás. E no propósito do jogo que eles fizeram, de jogar um contra-ataque, teve algumas chances muito boas de fazer o gol. E por incompetência, mais do que competência defensiva do Goiás, o Atlético não saiu vitorioso desse jogo de ontem. Menos mal, né? A tragédia menos que seria maior. Agora do lado do Goiás. Vamos ser coerentes, galera. Aqui na live do canal ontem, nós gostamos da escalação do Mancini. Em todos os grupos, foi unanimidade, quase que todo mundo gostou da escalação do Mancini. Um meio de campo mais forte, mais coeso, estávamos errados. Mas agora tacar a pedra depois do jogo só no Mancini, óbvio que ele é o treinador, ele ganha para isso. Mas ele não escalou errado, na nossa opinião. Depois, durante o jogo, a gente viu que foi errado. Quando ele viu que o time do Goiás não foi bem escalado, não deu resultado aquilo que ele se propunha, ele fez as alterações. Alterações essas que também foi de acordo com o que todo mundo queria. Wesley Garcia, depois ele colocou o Wellington Matheus eu queria o Jajá, mas o Wellington Matheus e o Jajá é a mesma coisa, né? Então ele abriu o time pelas pontas, já que os laterais estão ficando mais, né? Até na entrevista pós-jogo ele falou, por que os laterais estão ficando? Para proteger a zaga, e como tá ruim a zaga do Goiás. O Lucas Ribeiro, qualquer um vai para cima dele, né? É fácil, muito lento, então ele está segurando os laterais. E aí, o que ele fez? Ela abriu os 2 pontos no segundo tempo, colocou o que todo mundo pede, o Wesley Garcia, que não jogou tão bem, fez alguma jogada, e colocou o Wellington, que também não conseguiu jogar tão bem, apesar de fazer algumas jogadas. Não deu certo. Tirou o Gava. Gente, os 3 volantes do primeiro tempo, tanto o Juninho, quanto o Rodrigo Andrade, como o Gava, os 3 estavam errando muito. Podia jogar qualquer um para cima e tirar um dos 3. Então, assim, as mexidas do Mancini ontem não foram erradas, a escalação do Mancini ontem não foi errada, mas o time não está conseguindo o resultado. E ontem, mais uma vez, não veio, apesar de ser uma boa equipe. Galera, principalmente o torcedor de sofá, de internet, que só fica cornetando, né? Fora Mancini, vai comprar essa tese da imprensa aí, uma parte da imprensa que não é torcedora do Goiás. Não é hora de trocar o Mancini. O Goiás vai subir, vai dar conta de subir com o Mancini. É preciso ter calma, mas a diretoria precisa sim pegar no pé. Algumas coisas devem ser feitas. Será que esse time está com ciúme do Rato, do Tite, do salário alto? Enfim, tem que ser visto, tem que tomar cuidado, não pode deixar um árbitro paranaense apitar o jogo de interesse, não só pelo Goiás, do Atlético. O Atlético teve jogadores que levaram o cartão aí, estão fora do próximo jogo aí contra o Atlético Paranaense. Então, não pode aceitar isso, Federação Goiana abre o olho, mas o Goiás, galera, não corre, vai sofrer até o final, mas para mim o Goiás
vai subir, acalme o coração. O torcedor que está lá no estádio vaiou, esse tem razão, porque ele chegou meia-noite em casa, pegou fila, enfim, gastou, estava nervoso, porque quem está no estádio fica nervoso. Esse tem o direito, mas a gente que está mais tranquilo, vamos ter soberania, vamos ter tranquilidade e não vamos desunir. A hora de união, faltam 9 jogos, desses 9 jogos o Goiás precisa de 12, são 27 pontos a serem disputados, o Goiás precisa de 12 a 14, então calma galera, calma que a coisa vai dar. E você concorda, Iris? Você também concorda, torcedor? Essas são as nossas impressões do pós-jogo de ontem e o canal é seu, torcedor. Então, se você não discordou, achou que eu falei barrela, então corneta aí. Se você concordou, dá o like, segue aí. Todos nós, você é bem-vindo. Iris, concorda? Muito bem, estamos aqui novamente com vocês. Desta vez aqui, ó, para destacar o jogo de ontem entre Goiás e Atlético. Não tem como a gente falar noutra coisa a não ser nesse jogo. O Goiás jogou, embatou na Serrinha, Serrinha lotada, a torcida dando aquela força, dando aquele aval bem legal para o time. O jogo como aquele ali de ontem, não tem como a gente ficar cobrando muito. Afinal de contas, ó, é um clássico regional. Como disse o Alex aí, concordo com ele nesse ponto. O Goiás não enfrentou um adversário qualquer, não enfrentou aí um Botafogo, não enfrentou aí uma Ferroviária, um Atlético. O Goiás enfrentou nada mais, nada menos que hoje, não em termos de tradição. O clássico mais tradicional, de maior rivalidade, ainda é Goiás e Vila Nova. Mas regionalmente falando, o clássico de maior competitividade pro Goiás hoje, em termos de capacidade técnica, de bater de igual para igual, chama-se Atlético Clube Goianiense. Então, um jogo que não dá para você ficar aí batendo muito. Mas temos algumas observações a serem feitas. Muita crítica aí para o Mancini no pós-jogo, natural pelo que o time vem apresentando, mas uma coisa nós não podemos bater no Mancini. A escalação foi uma escalação normal. O que eu bato no Mancini no jogo de ontem, nesse jogo contra o Atlético, estádio da Serrinha, onde terminou 0 a 0. Olha, para mim, o Goiás também saiu no lucro, hein? Se eu tivesse perdido ali, eu estaria hoje dizendo aqui que não seria ali injusto, que seria justo uma vitória do Atlético. Se teve alguém que ficou mais próximo da vitória, foi o Atlético. Mas a escalação no primeiro momento foi boa. Agora tem um ponto que eu quero bater no Mancini, é a leitura dele ali na hora das substituições. Ele foi tirando jogador do meio, foi tirando jogador do ataque e foi colocando ali. Colocou o Wesley, que não rendeu. Eu já venho falando, para mim, esse menino, a gente pede muita entrada dele, mas também é um jogador muito franzininho, jogador muito sem gracinha, que normalmente pouco acrescenta, e no jogo de ontem foi desse jeito aí. Colocou o menino Lucas Rodrigues, menino promissor, bom de bola, parece que vai ter futuro, mas colocou ali num rabo de foguete danado, dando uma responsabilidade para o menino num jogo difícil, num clássico, dando a responsabilidade de fazer ali o meio de campo, fazer a ligação com o ataque. Pesado para o menino, hein? Mancini não fez a leitura correta. Mancini, para mim, ó, tem hora que ele tenta reinventar a roda. Enquanto mais ele mexe, ele tenta, mais a roda fica quadrada. Mancini, ó, dá uma melhoradinha aí. Essas substituições, ó, não tá dando certo. Vamos aqui, na expectativa do Goiás em relação ao acesso. Tá um tititi danado. Vai subir, não vai? Vai subir com facilidade, vai subir com dificuldade? Olha, se subir vai ser com muita dificuldade. Vamos rapidamente aqui analisar. O Goiás tem na 30ª rodada o Volta Redonda fora de casa. 31ª recebe o CRB. 32ª vai a Minas Gerais jogar contra o Atlético. 33ª o Goiás recebe a Chapecoense. 34ª o Goiás vai a Criciúma jogar contra o Criciúma. 35ª o Goiás recebe o CAP. Olha, jogo pra lá de decisivo, hein? 36ª o Goiás vai a Cuiabá, enfrentar o Cuiabá. Na 37ª o Goiás recebe o Novo Horizontino. Pra mim, aí vai ser o jogo do acesso. O Goiás vai subir nesse jogo. Anotem o que eu tô falando, vai ser o jogo do acesso. E encerra, pra mim, já com acesso em mãos,
já garantido diante do Remo lá em Belém. Então vejamos aqui, ó, o Goiás tem 4 jogos em casa, 5 fora, ele vai ter que vencer as 4 em casa ou buscar resultado fora de casa. Para mim, ó, a classificação ela ainda é totalmente possível e para mim o Goiás vai subir nesse jogo aí em casa contra o Novo Horizontino. 50 pontos, acredito que mais 12, 13 sobe e vamos estar na Série A. Qual que é a sua opinião? O Goiás sobe, o Goiás não sobe? O que o Mancini tem que fazer? Deixa aqui embaixo, ó, aquele recadinho, interaja com a gente aí. Muito obrigado por nos acompanhar.